de Deus, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, o capítulo é o de número 2. Você que encontrou, se manifeste dizendo amém. Amém. Diz assim o texto bíblico: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amém? Tome o seu assento, glorificando a Deus, Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o nosso louvor aqui esta noite. É uma alegria poder retornar a essa igreja, Jardim Esmeraldina, agora pastoreada pelo pastor Jardinho. Deus abençoe, pastor, obrigado pela oportunidade, ao Iago pelo convite, ao irmão Evandro também que está na liderança de missões, aos presbíteros, pastor Raimundo, o Gênison. É uma alegria servi-los novamente. A palavra de Deus para mim é muito gratificante. Trago o abraço do meu pastor supervisor, pastor Alberto. Ele fez questão de enfatizar a vocês o abraço que ele manda à igreja Jardim Esmeraldina, nosso pastor em Nova Europa. Queridos, esta noite eu quero trazer uma palavra aos vossos corações com o tema: Jesus te ama e Ele não abre mão de você. Jesus te ama e Ele não abre mão de você. O texto em que nós lemos é de conhecimento de toda a igreja, que esta carta direcionada a este jovem Timóteo, jovem pastor em Éfeso, foi escrita por Paulo na sua segunda prisão esta que foi de caráter político no primeiro século, aproximadamente entre os anos 67. Bem sabemos que a primeira prisão de Paulo está registrada em Atos capítulo 28 e o versículo 30, e esta prisão de caráter religioso, quando os judeus tentaram matar o apóstolo Paulo, mas Paulo ele apela para Roma, e dali ele escreve a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e acredita-se também Filemão. Depois desta prisão, Paulo é solto, e agora o contexto da segunda carta não está registrado em Atos, porém há algumas linhas de interpretação que acredito que Paulo estava na Espanha. Eu particularmente acredito que Paulo estava em Troade, pois ele escreve a Timóteo: Timóteo, traga-me a minha capa e os pergaminhos que eu deixei em Troade. Há essas duas linhas de interpretação, porém o contexto é o mesmo. Paulo estava ministrando, evangelizando, fazendo a obra missionária, quando Nero, um homem que, segundo o manual de Halley, e a fonte histórica é Tácito, ele escreve dizendo que Nero, um homem, tinha planos, construtor, queria reformar a cidade de Roma, pois estava sendo pressionado por Tito. Então ele tem uma ideia, ele incendeia Roma e culpa os cristãos. Ele manda buscar o apóstolo Paulo como sendo o grande líder da igreja. O contexto que Paulo escreve a segunda carta a Timóteo é este: Nero perseguindo a igreja, culpando os cristãos. Neste contexto, os irmãos foram perseguidos e mortos. Alguns tiveram as suas peles amarradas em peles de animais para serem devorados pelos cães raivosos. Outros crentes foram jogados nas arenas para serem devorados pelas feras. Outros irmãos foram queimados vivos, alguns crucificados. Neste contexto está Pedro, onde foi crucificado de ponta cabeça. Paulo foi decapitado. É neste contexto que o apóstolo Paulo está preso em Roma, escrevendo esta carta a Timóteo. Acredita-se que Timóteo estava em Éfeso, conforme a primeira carta ao Timóteo, no capítulo 1, versículo 3, quando Paulo roga para que ele permanecesse ali. Paulo então escreve esta carta com um teor de encorajamento, de trazer a Timóteo coragem para continuar servindo a Deus, dizendo: Timóteo, não se envergonhe do nosso Senhor Jesus, e nem de mim que sou prisioneiro seu. É Paulo dizendo: Timóteo, persevere na tribulação,
Na segunda carta, no capítulo 2, versículo de número 9, Paulo escreve dizendo: Timóteo, estou preso como um malfeitor, em outras palavras, como um assassino, como um criminoso, mas a palavra de Deus, Timóteo, ela não está presa. Paulo está dizendo: Timóteo, continue pregando, continue meditando e falando acerca da palavra de Deus, porque eu estou preso, mas a palavra não. Era Paulo dizendo: Timóteo, eles me calaram, mas ninguém pode calar a voz de Deus. Ele falava, ele fala e ele continuará falando através da sua palavra. Paulo, mesmo preso, ele produziu para o reino de Deus. A carta aos Filipenses, no capítulo 1, ele diz que as prisões contribuíram para o avanço e o crescimento da igreja, porque mesmo preso, ele diz que a palavra de Deus fora manifestada a toda a guarda pretoriana. Era a elite do exército romano. Era Paulo dizendo: olha, mesmo preso, irmãos, eu falei no Senhor Jesus. Mesmo preso, eu produzi para o reino de Deus. Mesmo preso, eu evangelizei, eu proclamei ao Senhor. E aqui fica uma lição para nós. O que nós temos feito nos dias atuais? O que nós temos pregado e proclamado aí fora? Será que você tem falado de Jesus na sua casa, no teu trabalho, na tua escola? Fale de Jesus, porque Jesus é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Jesus, ele é suficiente. Paulo produziu. No capítulo 3, ele continua a encorajar Timóteo, sabendo Timóteo que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aparecerão homens amantes de si mesmo, presunçosos, orgulhosos, soberbos. Eles são mais amigos deleites do que amigos de Deus. Eles têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Tu, porém, afasta-te destes. É Paulo dizendo: Timóteo, vai aparecer alguns que aparentam querer fazer a obra de Deus e amar ao Senhor, porque piedade ali fala de alguém que respeita, alguém que ama as coisas do Senhor, alguém que deseja. Então ele está dizendo: Timóteo, eles têm aparência, até parece, isso é muito atual, porque muitas pessoas parecem que querem fazer a obra de Deus, mas nem todo mundo está na obra com o propósito de glorificar ao Senhor. Alguns estão no meio da igreja, mas em busca de fama, poder, glória, status, riquezas. Mas Paulo diz: Timóteo, você não, você se afasta destes e continua na doutrina que eu lhe ensinei, vivendo com amor, com fé. Tu, porém, permaneça naquilo que você aprendeu desde a tua meninice, quando você foi instruído nas sagradas letras. Era Paulo dizendo: Timóteo, embora eles queiram modernizar o evangelho, você foi ensinado na palavra de Deus, você foi instruído nas sagradas escrituras. Embora eles queiram mudar, Timóteo, você não, você é diferente. Nós estamos aqui esta noite porque entendemos que o evangelho continua sendo através da prioridade da palavra de Deus. Por isso que amamos a palavra, priorizamos a palavra. Nós desejamos mais da palavra de Deus para conhecermos mais ao Senhor. Paulo diz: Timóteo, pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. Era ele dizendo: se prepare, Timóteo. Às vezes nós ficamos só com a segunda carta, pregar em todo o tempo. Mas antes da segunda carta houve a primeira. E Paulo diz para Timóteo: meditar, se ocupar, leia bastante, estude bastante, se prepare. Às vezes nós ficamos só com a segunda carta, queremos pregar, mas antes ele diz para Timóteo: estude, medite, se prepare. Porque Deus pode usar você em qualquer momento, mas você tem que estar preparado para que Ele te use. Paulo vai dar a ele diversos conselhos, porém, no capítulo 2, ele diz: Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus.
Todos nós aqui sabemos o que é graça. O favor imerecido, do grego caris, do latim gratia. Mas a expressão aqui no grego fortificar dá uma ideia de fortalecimento, dá uma ideia de sustentamento. Fortifica-te, permaneça de pé, firme, através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu poderia tentar explicar aos irmãos aqui o que é graça, o que Paulo escreve em Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O interessante ali no grego, isto é um pronome demonstrativo neutro, que invalida a ideia de que o que vem de Deus é a fé. Senão nós daríamos margens para o campo calvinista, aonde se a fé vem de Deus, ele dá fé a alguns, mas não dá fé a outros. Logo seria um Deus injusto. Mas aquele pronome ali, isto, no grego, ele invalida esta ideia. E a ênfase é: o que vem de Deus é a salvação, é a graça dele, é o amor dele, que mesmo sem nós merecermos, ele nos amou primeiro. Nós estávamos perdidos, distantes. Paulo diz que nós éramos inimigos, mas hoje pela graça nos tornamos filhos de Deus. Estávamos distantes dele, perdidos, sem direção, sem esperança, estávamos sem rumo, mas pela sua graça maravilhosa, ele nos deu alegria, paz, esperança. Isto é graça. Você só está aqui esta noite porque a graça dele te alcançou quando ninguém poderia te alcançar. Eu poderia tentar explicar para vocês o que é graça, mas a melhor definição, eu chego à conclusão que quando estudamos sobre a graça, a melhor definição é quando você olha para a cruz. A cruz é a melhor explicação sobre a graça. Olhe para a cruz e você vai entender o que é graça. O amor de Deus, o favor imerecido. Nós não merecíamos, mas mesmo assim ele nos amou. João capítulo 18, Jesus é preso no Getsemane, e a Bíblia diz então que os soldados vão prender a Jesus, quando ele estava orando, e a sua oração é: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A ira de Deus, o cálice ali era a ira de Deus que cairia sobre Cristo na cruz do Calvário. A maior dor e a pior dor não foi a dor física, mas foi a dor espiritual, que Jesus suportou por nos amar. Você custou um alto preço. Você é precioso. Não porque você é bom, não, porque você custou um alto preço, e esse preço foi sangue na cruz do Calvário. Não é pelos nossos méritos, mas é pelos méritos dele, por tudo aquilo que ele fez por nós. Ele é preso, e eu amo João capítulo 19, Gênesis. Jesus vai ser levado perante Pilatos. Pilatos vai conversar com os líderes religiosos. Ele diz: por que vocês não condenam ele na vossa lei? Aí a resposta dos líderes religiosos, sumos sacerdotes, é: você sabe, Pilatos, que na nossa lei não é lícito matar pessoa alguma. Em outras palavras, Pilatos, a nossa intenção é matar Jesus, mas nós não podemos, por isso estamos trazendo até você. Pilatos então volta para a audiência para conversar com Jesus, e ele pergunta: tu és o rei dos judeus? Esse diálogo de Pilatos com Jesus é maravilhoso. Mas quando Jesus vai responder a Pilatos, ele diz: tu diz isso de ti mesmo? Ou porque os outros te disseram de mim a ti? Aí Pilatos ironicamente responde: porventura sou eu judeu? A tua nação e os líderes religiosos me entregaram, você a mim. O que fizestes? Jesus responde: Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos
lutariam para que eu não fosse entregue para os judeus agora. Portanto, meu reino não é deste mundo. Pilato então pergunta: logo, tu és rei? Jesus responde: tu dizes que sou rei. Para isso eu nasci, e para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que ouve a minha voz testifica da verdade. Pilato responde: o que é a verdade? Jesus permanece calado. Pilatos toma Jesus, leva até a multidão que estava sendo alvoroço, os líderes religiosos, diz: olha, não encontro neste homem crime algum. Em outras palavras, ele é inocente, ele não tem motivos para ser condenado. Mas como é Páscoa, tem aqui Barrabás, cujo nome vem do aramaico Barba, que vem de Bar, filho, e de Aba, pai. Está aqui Barrabás, filho do pai, porém terreno, pecador. Quem vocês querem que eu solte, a Barrabás ou a Jesus, o Cristo, o rei de vocês? Solte a Barrabás. João capítulo 19. Pilatos então toma Jesus e o açoitou. Se ficássemos somente no versículo 1 de João 19, já teríamos uma definição maravilhosa da graça, porque bem vocês sabem que o açoite dos romanos não era como o dos judeus, porque o açoite dos judeus tinha limites. Qual? Era até 40, mas para não infringir a lei, eles paravam no 39, porque eram legalistas demais. Os romanos não, eles eram maldosos. Em outras palavras, eles eram assassinos profissionais. Eles batiam na vítima até ele se cansar. Dois homens, um à direita e um à esquerda, batiam revezadamente. Josh McDowell, no seu livro Evidência da Ressurreição, ele detalha isso, como era o costume dos romanos. E na página 174 ele diz que o açoite dos romanos, quando alcançava a pele da vítima, alcançava também o esqueleto, trazia ali consequências, irmãos. Maltratava a vítima, humilhava a vítima. O açoite na ponta tinha chumbo e osso. Hernandes Dias Lopes diz que algumas vítimas pegavam no olho o açoite e eles ficavam cegos, tamanha crueldade. Policarpo, no seu registro sobre os mártires, ele diz que a multidão e os telespectadores que assistiam o açoite dos romanos, eles sentiam pena das vítimas e choravam, porque causava dilacerações, alcançava a estrutura da veia, as artérias ficavam expostas, tamanha humilhação. Então quando João escreve assim: Pilatos açoitou a Jesus, lembre-se que foi um tratamento cruel, foi uma pena horrível que fizeram com o nosso Jesus, tudo isso por amor a nós, para que você estivesse aqui neste culto missionário esta noite, podendo adorar a Ele e exaltar a Ele, não porque você é bom, não, mas por causa dos méritos dele na cruz do Calvário. No versículo seguinte diz que os soldados colocaram sobre Jesus uma coroa de espinho. Mateus 27, ele detalha dizendo que colocaram sobre ele uma capa de escarlate e deram sobre ele uma cana, que era mais ou menos um bambu, um junco, para escarnecerem dele. E olha que Mateus escreve: eles ajoelhavam, eles zombavam de Jesus, dizendo em adoração: salve o rei dos judeus. Ah, irmãos, que pena que os soldados não sabiam de quem eles estavam diante. Eles não sabiam quem estavam diante deles. Eles estavam adorando quem, Jean? Quando Jesus se encontra com Paulo em Atos 9, ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo responde: quem és tu, Senhor? Senhor ali no grego é Kyrios, se relaciona à divindade, a um Deus
é a mesma expressão do Antigo Testamento que era atribuído ao Senhor, mas Adonai. Quando em Isaías, no capítulo 6, ele escreve dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor em um alto e sublime trono. Senhor ali é o Adonai, porque os judeus, vocês sabem, tinham uma reverência, um respeito pelo nome Yahvé. Eles não usavam então Yahvé, mas sim Adonai. Porém, no grego, Kyrios, de o Senhor que se encontrou com Paulo, é o mesmo que Isaías usa no capítulo 6. Então podemos entender que a visão de Isaías é ele estar vendo Cristo no trono, sendo exaltado e glorificado. Que pena, irmãos, que os soldados não sabiam que eles estavam adorando. Porém, os anjos de Isaías 6 sabiam que eles estavam adorando. Eles estavam acima do Senhor. Eles estavam com 6 asas, 2 cobriam rostos, 2 cobriam os pés, e 2 eles voavam, e uns diziam para os outros: os que está aí, ele é santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Os soldados não sabiam quem adoraram, era o próprio Deus. Eles não sabiam, mas a igreja do Jardim Esmeraldina sabe que ele é santo, que ele é santo, que ele é santo. Só quem sabe quem ele é pode adorar a ele esta noite. Nós viemos adorar a ele, bem dizer a ele. Eles escarneciam, trouxeram então Jesus perante a multidão. Pilatos diz: olha, não encontro nele crime algum. Se vocês quiserem condenar vocês condenam. Aí eles disseram: não, o Senhor sabe que nós temos uma lei, que deve morrer aquele que se diz Filho de Deus. Pilatos entrou em desespero. Ele ficou atemorizado no versículo 7 e 9. Aí ele entra para a audiência novamente para falar com Jesus. Ele diz: de onde tu és? Jesus permanece calado. Aí ele fica indignado e diz: você não sabe, eu tenho o poder para te crucificar e para te soltar, e você não fala nada. Fale alguma coisa. Jesus responde: Pilatos, nenhum poder terias contra mim, se do alto não te fosse lhe dado. Era Jesus dizendo: Pilatos, eu não estou aqui por causa da sua influência, por causa do seu poder. Eu não estou aqui por causa de você, não. Eu estou aqui por causa do plano da redenção. Eu vou me entregar por todo. Pilatos retorna à multidão e diz: eu vou crucificar o rei de vocês. Nós não temos rei senão a César. Ele pergunta novamente, e eles respondem: se você soltá-lo, você não é amigo de César. Politicamente, Pilatos se viu sem saída. Ele não queria crucificar a Jesus, mas politicamente ele teve que fazer isso. Ou era crucificar a Cristo, ou era perder o seu reinado. Então ele entrega Jesus, lava as mãos e manda Jesus ser crucificado. Do pretório romano até o Gólgota, aproximadamente 500 a 600 metros, Jesus carrega o patíbulo. Um dos motivos que Simão Sirineu tem que ajudá-lo, segundo Pierre Barbet, um francês que estudou Jesus 20 anos, o contato da madeira nas suas costas, com os rasgos, com os vergões, o contato fez ele agonizar muitas dores, a ponto que os soldados perceberam que ele não poderia carregar o patíbulo sozinho, precisou de ajuda. Jesus sofreu, irmãos. Jesus foi humilhado, ele foi agonizado. Tudo isso para você estar aqui esta noite e ter a condição de reconhecer que ele é Senhor dos senhores, que ele é maravilhoso, que ele é majestoso, que ele é fiel, que ele é bondoso, que ele é incomparável. Ele te ama. Ele chega ao Gólgota, é crucificado nas mãos. Mãos no grego vai até o pulso, provavelmente foi no pulso, não no meio da mão, porque senão o peso não suportava. Ele é crucificado sobre os pés, ele é levantado do madeiro. Paulo escreve que ele se fez maldição por nós. Ele foi humilhado, ele foi maltratado,
Isaías diz que ele levou sobre si as nossas dores. Tudo isso com um propósito. Qual? Quando ele é levantado, ele profere as 7 falas. Primeira, Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Na primeira fala de Jesus nós vemos o seu ministério sacerdotal. Por que, Jean? Na antiga aliança, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, antes de oferecer o sacrifício, ele oferecia o sacrifício primeiro para si, pela sua família, e depois para o povo. Porém, Hebreus capítulo 7 diz que nós temos tal sumo sacerdote, pastor Jardim, que no versículo 26, 27 e 28, que ele é santo, separado dos homens, sem pecado, sem erro, sem falha, sublime, que não precisou, como na antiga aliança, oferecer sacrifícios repetidas vezes. Ele fez isso só uma vez. Como? Oferecendo a si mesmo como sacrifício perfeito. Então, quando ele está no alto da cruz, com as mãos e os pés pregados, sendo asfixiado, não conseguindo respirar, o sangue derramado em todo o seu corpo, ele é o nosso sacrifício perfeito. É o pecado sendo extirpado. É o Cordeiro perfeito que João disse, que tira o pecado do mundo. Mas quando ele abre a boca para dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Como um sacrifício, ele é aquele que se entregou por nós. Mas quando ele abre a boca, ele é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós, que intercede por nós. Segunda fala, Lucas 23:43. Um ladrão olha para ele e diz: se tu és o Cristo, desce dessa cruz, salva a ti e salva nós também. O outro olha para ele e não diz: não temes a Deus? Não sabe que nós estamos aqui porque nós merecemos? Somos pecadores, somos falhos, nós erramos, nós temos falhas. Mas ele não, ele é inocente, ele não tem falha. Parafraseando, ele é perfeito, ele é santo, ele é justo, ele é fiel, ele é verdadeiro. Aí ele aproveita a oportunidade que em cima da cabeça de Jesus estava: este é o rei dos judeus. Em hebraico, em grego, em latim. Aí ele aproveita a oportunidade e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Parece simples essa afirmação, mas é ele dizendo: Senhor, eu reconheço que tu és rei. Eu reconheço que tu és rei. Eu reconheço que tu és rei. Embora está com uma coroa de espinho, mas o Senhor é rei. Embora esteja dilacerado, humilhado, mas eu reconheço que o Senhor é rei. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Era Jesus dizendo: verdade, você reconheceu que eu sou rei dos reis e senhor dos senhores. Se ele estivesse no alto da cruz e descido, irmãos, nós estaríamos perdidos, sem esperança, sem alegria na alma, condenados até hoje. Mas graças a Deus que Jesus ficou lá na cruz, permaneceu lá, para que hoje alcançássemos a salvação dele, esperança nele, vida eterna nele. Só quem pode adorar a isso. Esta graça nós não merecíamos. Terceira fala, João 19, 26 e 27. Ele olha para Maria e diz: mãe, eis aí teu filho. Ele olha para o discípulo João e diz: discípulo, eis aí a tua mãe. Era Jesus cuidando de Maria. Jesus sempre vai cuidar dos seus. Jesus sempre vai cuidar dos seus.
os que são dele, ele sempre vai cuidar. Quarta fala, Mateus 27:46, Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Ele foi desamparado, ele sentiu a pior dor, ele foi desamparado pelo próprio Pai. Tudo isso com um propósito de amparar-nos espiritualmente. Ele foi desamparado para te amparar, para te socorrer, para te trazer esperança. Adore a Ele esta noite, isto é graça. Quinta fala, João 19:28, ele diz: tenho sede. Aquele que, conversando com a mulher de Samaria, ele diz: mulher, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai voltar a ter sede. Em João capítulo 7 ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Aquele que é a fonte inesgotável, no alto da cruz, sentiu sede. Vou repetir: aquele que é a fonte inesgotável, no alto da cruz, por amor a nós, sentiu sede. Com qual propósito? De saciar a nossa alma. De saciar a nossa alma. Isto é graça. Sexta fala, João 19:30, ele diz: telestai. Telestai. Isso daqui é para alegrar a sua alma. Telestai. Está consumado. Está consumado. A dívida foi paga, a dívida foi quitada. Aquilo que era contra nós, nas suas ordenanças, ele cravou no meio da cruz. Será que você pode adorar a Ele? Ele quitou a nossa dívida. Nós estávamos perdidos com uma conta impagável, mas Ele quitou, Ele se entregou, Ele morreu, Ele nos substituiu com a sua morte vicária na cruz. Na cruz, na cruz. Será que você pode adorar ao nome dele? Isto é graça. Nós não merecíamos, mas isto fala do seu amor por nós. Sétima fala, Lucas 23:46. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não falou isso com um tom de tristeza, não, mas com alegria. Pai, em tuas mãos, porque a morte não teve a última palavra sobre o nosso Jesus. Foi Ele quem se entregou por nós, foi Ele que se ofertou. Paulo disse, como oferta agradável a Deus, Ele se deu por nós. A maior mensagem já pregada foi esta, quando Ele está no alto da cruz, se entregando por nós. Nenhuma mensagem teve mais efeito do que essa. Qual mensagem? A mensagem do amor de Deus, a mensagem sobre o amor dele, amor inigualável, amor incomparável. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Ele se entregou pelos nossos pecados. Mas Paulo escreve em Romanos 4:25, Aninha, que Ele ressuscitou para a nossa justificação. É verdade que Ele morreu, é verdade que Ele sofreu, é verdade que Ele padeceu tudo isso por nos amar, é verdade. Ele te ama, é verdade. Mas Ele também ressuscitou. Ele não permaneceu morto, porque ao terceiro dia, Lucas capítulo 24, as mulheres chegaram ao sepulcro pela madrugada, e quando elas chegaram lá, a pedra estava removida de dentro para fora. Assustadas, perplexas, onde aparecem as mulheres? Por que procurais o vivente entre os mortos?
Ele não está aqui, Ele já ressuscitou, Ele vive. Se Ele ressuscitou, Ele é a primícia dos que dormem. Se Jesus não houvesse ressuscitado, vai a nossa pregação, vai a nossa fé. Em outras palavras, se Jesus não ressuscitou, fecha as portas, desliga o celular, manda todo mundo embora, porque o culto não tem sentido, o culto é em vão, a nossa fé é em vão, a nossa pregação é em vão. Nós estamos perdendo tempo, mas nós não estamos perdendo tempo, porque nós temos uma certeza: Ele ressuscitou e vive para sempre. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9, eu encerro. João escreve dizendo: eu, João, que sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, eu estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de nosso Senhor Jesus. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, mas eu vi de trás de mim uma grande voz como que de trombeta, que dizia: o que vês, escreva num livro e envie as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Era João dizendo: ele parecia muito com Jesus que eu aprendi, que eu andei, que eu fui discípulo, mas ele estava diferente, pastor Martim. Como? Ele estava vestido com vestes compridas até os pés, cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Aos seus pés eram semelhantes a um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz não estava como João 19:28, quando ele diz: tenho sede. Não, era como de muitas águas, muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Mas quando eu olhei para o seu rosto, não estava como na cruz, com uma coroa de espinho, machucado, sangrando. Não, quando eu olhei para o seu rosto, resplandecia como um sol, quando na sua força resplandece. Será que você pode adorar a Ele esta noite? Quando eu vi, disse João, eu caí como morto aos seus pés. Mas Ele colocou sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, não temas, João. Eu fui morto, João, é verdade, mas eu sou o primeiro e o último e o que vive. Fui morto, João, é verdade, mas eu estou vivo para sempre, para sempre, para sempre. Será que você pode levantar as mãos aos céus e adorar a este Jesus que é vivo? Ele está em nosso meio, Ele passeia entre nós, Ele vive para sempre. Ele pode te curar agora, Ele pode te renovar, Ele pode te batizar, Ele pode te encher, Ele pode transformar, porque Ele vive, Ele vive, Ele vive. Se Ele vive, Ele passa em nosso meio. Se Ele vive, nós temos uma certeza: Ele está entre nós, Ele está entre nós, Ele passeia em nosso meio, Ele é fiel, Ele vive para sempre. Graça, favor imerecido. Graça, fala do amor dEle. Graça, fala daquilo que Ele é maravilhoso. Paulo está dizendo a Timóteo: fortifica-te na graça, se apegue a esta graça, se mantenha firme nesta graça, porque haverá momentos da caminhada em que nós podemos estarmos desanimados, querendo desfalecer. Mas se nós recorrermos a esta graça, Ele vai nos envolver,
Ele vai nos sustentar. Ele vai cuidar de nós. Ele vai nos encher. Ele vai nos dar força, Timóteo, para continuarmos a caminhar dia após dia, porque a graça dele, é a graça dele. Só estamos aqui pela graça, só cantamos pela graça, só adoramos pela graça, só levantamos a mão pela graça, só bendizemos pela graça. Não é porque cantamos bem, não é porque pregamos bem, não é porque somos bons líderes, bons músicos, não. É porque na nossa fraqueza, é porque nas nossas falhas, quando nós pensamos em parar, quando nós erramos, quando nós entristecemos ao Senhor, Ele vem com a sua graça e Ele nos fortalece, Ele nos renova, Ele nos mantém de pé. É a graça, é pela graça, é pela graça, é pela graça. Eu tenho uma ótima notícia para você esta noite. Talvez você pensou em parar, em desistir, mas Ele me trouxe para lhe dizer: tem graça do céu para a tua vida, tem graça para você. Ele quer te usar mais, Ele quer te envolver mais, Ele quer te encher mais. Tem graça, tem graça, tem graça. Receba a graça do céu. Com a permissão do pastor, se coloque sobre os seus pés. Diga para este irmão do seu lado: Jesus te ama. Ele não abre mão de você. Aleluia. A graça manifestada a todos nós. Tem graça dele para a tua vida, tem graça dele para a tua casa, tem graça dele para a tua história. É a graça. Ah, se não fosse a graça dele em nós, nós já teríamos parado há muito tempo, já teríamos desistido. Mas graças a Deus que nós temos a graça de Jesus em nossa vida. Ah, com a permissão do pastor, eu quero saber se alguém entre nós que ainda não aceitou a Jesus, ou você que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor. Eu quero lhe dizer que Jesus te ama e Ele tem esta graça para a tua vida. Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar o teu quadro, mas Ele precisa que você reconheça que você é miserável, que você é falho. Aí esta graça vem e te capacita, esta graça vem e te transforma. Eu quero saber se alguém entre nós que ainda não aceitou a Jesus, ou você que se afastou e quer voltar hoje. Ah, meu irmão, tem graça do Senhor para você também. Alguém esta noite eu quero ter o privilégio de conhecer. Levante as suas mãos e eu quero orar pela tua vida. Alguém entre nós que se afastou dos caminhos do Senhor, alguém entre nós que ainda não aceitou a Jesus. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Ele não abre mão de você. Alguém esta noite querendo retornar para Cristo, alguém esta noite querendo aceitar a Ele como seu único e suficiente Salvador. Se não há ninguém, feche os seus olhos neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor.